22 de setembro de 2023, Mizuninho, sextou. Sextou, bora lá, mais um episódio do Sextou, né? De corretor para corretor. Bora que bora fazer. E vamos começar em alta. Aí meu pai montou o contrato social da Savoy, eu entrei com 5 mil reais. Nem meu pai, nem parente, ninguém me deu um centavo, nada. Começou tudo com economia de salário. Aí fui mudando de escritórios à medida que foi evoluindo o serviço e a receita. Quanto melhor você planta, mais você colhe. E se você constrói mais do que nós, como construíram, mas vai vendendo sempre, ninguém sabe mais quem construiu foi o dono há 30 anos atrás. Como nós só alugamos, nós estamos lá até hoje sempre. Surgiram aí as multinacionais há 40, 50 anos que preferiam, em vez de comprar, que alugasse para eles. E o que aconteceu também que ajudou muito? Todos esses terrenos, quanto valorizaram? Essa foi a base dessa atividade. Sou um operário empreendedor. Nunca deixei de trabalhar menos de 10 horas por dia e trabalho quase todo sábado, domingo e feriado. E eu costumei fazer isso. Por quê? Porque foi um sucesso, foi um resultado dos melhores que eu tive. Olha, o meu maior sonho no momento é ser pouco conhecido. Não tem tempo. O que mais me falta é o tempo. 85 anos. Comecei a trabalhar de empregado com 15. E penso que parte disso é um milagre. Mizuno, são 1.788 imóveis, sendo que um deles é o Shopping Aricanduva. É absurdo, hein? Absurdo. O maior shopping da América Latina, né? Eu acho que é o Aricanduva, se eu não me engano. Pelo menos o que mais tem visita, né? Maior do que até o Center Norte. É um shopping absurdo, imenso, né? Imenso. A gente tem a loja lá, né? Tem a loja da Vivaz lá no Shopping Aricanduva e é um movimento... Cara, eu não sei, quem não conhece, quem tá assistindo esse vídeo aqui, nunca conheceu o Shopping Aricanduva, vá lá, tem até Play Center. Não, realmente. E é uma história bem legal, porque é um senhor de idade e eu não sabia de fato que ele tinha quase 2 mil imóveis. Eu falei 1788, deve ser o ano que ele nasceu, ele deixou de herança, eu imaginava alguma coisa nesse sentido. 1788 imóveis, e o cara começar do zero, do nada, e realmente ter um patrimônio desse tamanho é algo surreal, surreal. E o que me chama atenção, o que me chamou mais atenção no vídeo, que me impactou de verdade, é o fato dele falar: não trabalho menos de 10 horas por dia, trabalho praticamente todo sábado, domingo e feriado, ou seja, se você planta, vem a recompensa. É basicamente aquilo que a gente fala praticamente todos os dias. Não tem segredo, não tem segredo. O segredo do sucesso, o segredo da recompensa é, de fato, trabalhar 10 horas por dia, trabalhar todos os dias, fazer acontecer, fazer aquele plantio, criar bons hábitos para que você consiga plantar e ter a recompensa. E quando o ser humano ele entende de fato que isso muda o jogo, mas muda de fato o jogo, ele começa a ter resultado. Então, claro, uns mais, outros menos, mas o resultado ele vem. Ele vem de uma forma absurda. Não tem como não vir o resultado para quem de fato tem boas práticas, bons hábitos. A recompensa, ela sempre vem, Diegues, não tem como. E é bacana ver esse tipo de vídeo de histórias reais, né? Histórias reais de pessoas que são verdadeiras lendas do nosso país, da nossa história e por aí vai. Sensacional, fantástico, adorei. E a gente está acostumado a ver pessoas muito mais conhecidas, né? Ouvi falar de pessoas que estão aí na mídia e tem tantas histórias anônimas
São tantas milhares de histórias de pessoas que a gente nem nunca ouviu falar. E não precisa ser tão grande, claro. Quantas pessoas que não têm poucos patrimônios, 1, 2, 3, 4, 5, e tem essa mentalidade de ter essa consistência. E, como você disse, né? Ter essa consistência, pensar de forma obsessiva, né? De forma a construir um patrimônio, a construir legado, isso pode partir de qualquer pessoa. E isso não depende de ninguém além de você. Eu acho que está dentro de cada um de nós determinar aquilo que a gente quer. Os problemas externos sempre vão acontecer. A questão é como é que a gente vai reagir a eles, é como é que a gente vai se recuperar dos problemas que a gente vai encontrar e continuar sendo obcecado em buscar as coisas que acredita, com propósito. Então, são várias histórias. Eu achei interessante essa história, porque Savoy, quem conhece? E a gente está no mercado imobiliário há anos e anos, e talvez nunca tinha ouvido falar dessa história. Quem está assistindo esse vídeo agora, talvez nunca tenha visto essa história. Entre outras várias, e a gente pode trazer mais histórias como essa, parecidas, para o pessoal se inspirar mesmo e ver que é ao alcance de todo mundo você trilhar esse tipo de caminho, de legado. Eu acho que está ao alcance, não é nem um pouco simples para ninguém. Eu, quando eu comecei nesse ramo, você também, a gente sabe as dificuldades que a gente teve, da onde a gente veio e para onde a gente quer ir, não é onde a gente está, é para onde a gente quer ir. E é possível. E vamos trazer mais histórias, eu acho que vai ser legal para o pessoal se inspirar. Eu acho fantástico. Eu vou dar um exemplo, inclusive, Jags, de algo que eu falei na pré-eleição. Acho bastante interessante. Ouvindo a sua fala aqui, com base nas histórias, e o que a gente passou, me passou um filme agora na cabeça da minha própria história, do que eu vivi. E o que eu posso falar, não falando da minha história, mas eu sou formado em Direito. Estudei na faculdade de Direito, você estuda 5 anos para se formar, para pegar o AB. E você tem que fazer estágio durante a faculdade, aí você começa como advogado júnior, e assim vai criando ali, vai construindo a sua carreira. Mas no mínimo 5 anos. A medicina, por exemplo, você tem que estudar 6 anos. São 6 anos e ainda mais 2 anos, se eu não me engano, de residência, ou seja, 8 anos. E eu falei isso numa pré-eleição. As pessoas entram na nossa área e acham que no primeiro, no segundo mês vai mudar de vida, vai resolver. E não é bem assim, é o jogo do longo prazo, ninguém aceita o jogo do longo prazo. Eu entrei nessa área, inclusive, por ser um cara imediatista. Cara, eu quero mudar minha vida agora, quero mudar minha vida imediatamente, quero trocar de carro agora, quero fazer uma viagem agora. E é um engano, porque não é assim que funciona. No começo tem muitas turbulências, no começo você encontra diversos desafios e não é assim que funciona. E por que eu trouxe tanto o advogado como o médico? Porque quando o cara entra para ser médico, e detalhem a medicina, especificamente falando, você estuda o dia inteiro. Então você tem que ter uma ajuda. Se você não tiver, até se você estiver estudando uma escola pública, você precisa de um apoio familiar, uma base, porque senão você não consegue finalizar o curso. Então, isso é muito importante entender que quando você entra para ser médico, você tem que aguardar 8 anos, no mínimo, para começar a ter um salário inicial. E por que que na nossa área a pessoa quer se resolver no segundo mês? Por que que ela quer se resolver no segundo mês? Eu me fiz essa pergunta, cara, não faz sentido. É o jogo do longo prazo. A diferença é que na nossa área a gente consegue vender e ganhar dinheiro no segundo mês, dá para fazer. Na medicina não dá para fazer, ele não vai fazer nenhum atendimento, ele não vai atender ele não vai atender nenhum paciente que vai remunerar ele. Não pode, né? Não existe isso, é contra toda a ética da medicina. Mas nós podemos atender um cliente com a ajuda de um gestor que tem mais experiência e levar o dinheiro para casa. Mas para que de fato você se consolide, você consiga chegar, você criando esses hábitos, essas boas práticas, esse plantio no jogo do longo prazo, é inevitável. O sucesso ele vem, eu não tenho dúvida disso. Mas sabe qual é o problema que eu vejo? Nós temos essa vantagem, vamos dizer assim,
de conseguir ter resultado a curto prazo, ok? Estou trabalhando na empresa A, não está legal, vou para a empresa B, eu consigo, às vezes, né? No primeiro mês já resolver. Mas qual é o maior problema que eu enxergo nisso? Cara, isso não é perene. Isso você vai ter que sempre enxugar gelo, porque sempre você está no curto prazo. Resolva esse mês e o mês que vem. Aí eu resolvo o mês que vem e o mês que vem. Tudo bem que vendedor tem isso, né? Todo mês zera e a gente tem que ir para cima. Tá tudo certo. Qualquer vendedor de qualquer ramo. Tá tudo bem, é assim que funciona. Mas quando você só pensa no curto prazo, você só toma medidas de curto prazo e você só se prepara para o curto prazo, cara, ser perene, criar patrimônio é muito mais difícil. Você não pode só pensar no curto prazo. Você não deve só pensar no mês que vem. Você deve pensar no mês que vem, no ano que vem, nos próximos 5 anos. O que você está fazendo para ser perene? O que você está construindo de base sólida na tua vida? Financeira, emocional, etc. Para ser mais perene o negócio. Eu acho que essa é a palavra. E é um erro que a gente cai muito no nosso ramo, no imobiliário, o corretor de imóveis, é sempre pensando no curto prazo, é no boleto que venceu ontem e no máximo do que vai vencer amanhã. E depois? Construa o quê? Você vai construir uma carreira? É perene? Você está pensando no curto, no médio, no longo ou só no curto? Porque a gente vê isso, cara. Quantas pessoas você não conhece, Mizuno, no nosso ramo, e não é de hoje, que só pensa no amanhã, só pensa no Natal agora. Porque o Natal, tudo bem, não que não seja importante pensar no Natal, é muito importante, mas não é só isso, não é só o curto prazo. Pensa no médio, pensa no longo. Pegando o vídeo que a gente mostrou agora, você viu que ele falou uma coisa? Muitas pessoas vendem um imóvel e nem sabem mais quem construiu, quem fez. Eu não vendo, eu seguro, eu só alugo. Eu formo patrimônio e o negócio dele é outro jogo, o jogo da perenidade. Claro, tem incorporadoras que têm um propósito, que é o nosso caso, de construir e vender. Não quer dizer, o nosso caso é entre aspas, né? Porque no grupo Cirela, além da incorporadora, também tem gestora de patrimônio que tem milhares de imóveis. A empresa, não, pessoa física, empresa, pessoa física também. Mas pensa no curto, no médio, no longo e no longuíssimo prazo. Vamos trazer isso para a nossa vida, a gente também tem que pensar nisso. Todos nós. Independente se você é estagiário, se você é vendedor, se você é gerente, gestor, diretor, independente. Se você é um ser humano, eu acho que você tem que começar a pensar em todas essas fases, essas etapas. Senão você só fica correndo atrás do rabo, enxugando gelo. Concordo 100%. Inclusive, eu já trouxe essa fala em algum vídeo que eu fiz em algum momento, que a Cirela, por exemplo, como outras incorporadoras, construtoras, enfim, elas estão analisando os terrenos de 2025, 2026, 2027. Elas estão analisando o que vai acontecer lá na frente. Por isso que é uma empresa de 60 anos de mercado, 61 agora, 61. acabou de aniversário, e é uma empresa que quer ter mais 1000 anos, né? O seu Eli sempre fala isso, uma empresa de mais 1000 anos está na boca de todo colaborador que trabalha aqui. E eu acho que isso é muito legal. Então, uma empresa desse tamanho, ela olha para lá para frente, por que a gente não pode olhar? Aí as pessoas vão falar, Mizuno, mas aí é um CNPJ, é uma Cirela. Então tá bom, então vou dar um outro exemplo. É só o seu Eli. É o seu Eli, exato. Existem outros exemplos, vou trazer aqui para o esporte. Um jogador de futebol, o Neymar, vai fechar um contrato. Fechou um contrato de 2 anos. Então ele tem que olhar para frente, senão vai dar errado. E aí você vai pensando no médio e longo também, além do curto, que deve pensar, tá tudo certo. Mas você começa a construir um legado. Você começa a construir uma autoridade, você começa a construir conhecimento. E aí você vai tendo coisas que as pessoas vão ver, olhar para você e vão te enxergar como alguém que entende do assunto, de fato. E aí isso me fez lembrar de um vídeo. Vamos assistir? Bora lá. I've been hating you
too long to stop now. You're retiring and you want to be free. My hate was growing stronger as you became a habit to me. Don't make me stop now. I hate you with all my heart. I hate you. Don't make me Eu não sei você, mas, cara, arrepiado aqui. Sensacional. O que acontece? O que eu vejo nesse vídeo? Para quem não sabe, né? Talvez alguém que está acompanhando aqui não conhece. Esse cara é o Kobe Bryant. Ele é um dos maiores jogadores de basquete da história dos Estados Unidos, que é a maior potência nesse assunto, desse esporte. E esse profissional, ele se aposentou, né, nesse ano que foi feito o vídeo, que foi uma homenagem da Nike. E o vídeo, para mim, ele mostra dois ângulos espetaculares. Um ângulo é dos torcedores de outros times falando o quanto odiavam ele, mas, pô, ia sentir muita falta de continuar odiando, porque ele era tão bom, mas tão bom, que todo mundo, apesar de odiar muito, estava muito triste. E ele curtindo os caras odiando ele. Odeia mesmo porque eu sou... E esse cara é um fenômeno extraterrestre. Não, exatamente. É um cara, enfim, um dos maiores nomes do basquete da NBA, que é a principal liga mundial, e foi um dos principais nomes ali, junto com o Michael Jordan, dentre outros. E o que eu acho bacana é que quando a gente constrói algo diferente, algo diferenciado na nossa carreira, os melhores eles sempre vão ser odiados, mas muitas vezes copiados. E a gente também passa por isso, porque nós temos os concorrentes. Nós também temos concorrentes no nosso mercado. Hoje a gente atuando pela Cyrela, uns amam, outros odeiam. Na nossa profissão como corretor, algumas pessoas amam, outras odeiam. Percebam, né? Todos aqueles corretores, gerentes, diretores que são campeões, entregam muito resultado, são amados e odiados e faz parte do jogo, faz parte do processo, faz parte da jornada. É comum e você tem que saber lidar com tudo isso, que a gente chama hoje na tecnologia dos haters, né? Aqueles haters, e algumas pessoas se abalam, se bloqueiam e param por conta disso. Imagine o Kobe com muitos, centenas, dezenas de times odiando ele, e porque alguém xingou ele, porque ele acertou um lance, ele baixasse a guarda. Ele não ia ser jogador, não ia ser o que ele foi, enfim. Não é assim que funciona. Então a gente tem que saber lidar. Eu acho que o que eu vejo nesse vídeo é isso. Infelizmente, a gente tem que lidar com muitas situações que não estão no nosso controle. Não está no nosso controle ser amado, ser odiado. Não está no nosso controle. O que está no nosso controle, sabe o que é? É fazer o melhor. Esse cara treinava demais, esse cara chegava antes de todo mundo, esse cara saía depois, esse cara fazia a diferença. E ele falava uma coisa: se você chegar às 6 horas da manhã no treino, eu chego às 5. Então, eu acho que ele sempre foi e sempre vai ser, apesar de não estar mais entre nós, mas sempre vai ser um cara diferenciado que tem o respeito de milhares de pessoas no mundo inteiro. Extraterrestre. É um extraterrestre. E para quem não assistiu, fica a dica. Procura aí no YouTube, ó. Só colocar Kobe Bryant, Obsessão. Vou assistir. Esse eu não tinha assistido, vou assistir. É fenomenal, cara. É fenomenal. Você falou também que um que você assistiu que eu não vi ainda. É o Arremesso Final do Michael Jordan, já tá há um tempinho, é bem legal, uma série bem bacana, que também mostra Netflix, né? Netflix mostra a história do Jordan, que também é um outro extraterrestre do basquete. Sem dúvida. Então é bem legal aí, dá para maratonar e dá para tirar muito insight. Afinal de contas, a gente tem que olhar para quem? A gente tem que olhar e se espelhar em quem? Em quem entrega, em quem faz acontecer. É para essas pessoas que a gente tem que olhar. Não, eu tenho falado isso ao longo do tempo. Cara, olha para quem entrega.
esteja com quem entrega. Afinal de contas, nós somos a média de quem a gente anda. Então, se a gente é a média de quem a gente anda, vamos andar com os melhores, com quem realmente quer fazer a diferença. Aí eu não tenho dúvida que você vai ser o quarto, o quinto, a sexta, a sétima pessoa que também vai fazer a diferença. A gente está numa empresa que faz a diferença e hoje eu sinto de forma genuína que eu faço a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque eu estou ao lado das melhores pessoas, dos melhores profissionais, dos melhores colaboradores, da melhor companhia, e isso é uma satisfação imensa estar com essas pessoas e ajudar, transformar e fazer acontecer, Diegues. Aí que acontece? É natural, a recompensa ela vem. Só não pensar nela. Curte a jornada, que eu tenho certeza que a recompensa ela vem. É consequência. Show de bola. Sextou então, Mizuno. Show de bola. Até a Tamo próxima. junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.